para o nosso segundo vídeo. No vídeo anterior, nós falamos sobre pauta, que é o conjunto de 5 linhas e 4 espaços que a gente usa para escrever a música de uma forma geral, principalmente em relação à notação musical, que é o que a gente vai ver aqui. Nós falamos das claves, que nós temos 3 símbolos: clave de Sol para os sons agudos, clave de Fá para os sons graves e a clave de Dó, que ela é pouco utilizada, que seria para uma região mediana, né? Entre o grave, o finalzinho do grave e o início do agudo, né? Vamos dizer assim. E aprendemos que nós vamos usar somente usando a clave de Sol e a clave de Fá da quarta linha, nós conseguimos escrever música para todos os instrumentos e para todas as vozes. Lembrando que a voz também é um instrumento, né? Então, quando a gente fala para todos os instrumentos, a gente está incluindo a voz nesses instrumentos aí, ok? E para ampliar o nosso leque, né? O que acontece? Nós, para não ficarmos muito mecanizados, né? Para não ficar aquela coisa robótica de ler, tem uma coisa que eu acho fundamental para a gente já ir observando, né? Que a nossa apreciação musical são as 4 características do som, tá? Os sons, de uma forma geral, ele apresentam 4 características e a gente precisa reconhecer essas características quando a gente ouve um som, porque elas são fundamentais também na hora de se escrever aquilo que a gente está ouvindo, ok? Não basta somente a gente ler, a gente também tem que aprender a escrever. E nesse processo de escrever, a gente precisa estar muito atento ao som, que é a nossa ferramenta de trabalho. E aí nós temos 4 características do som: altura, intensidade, timbre e duração. Vamos falar de uma por uma. Vamos começar pela altura. A altura é a característica do som de ser grave ou agudo. Lembrando que quando a gente fala grave ou agudo, como eu disse na última aula, a gente tem que estar comparando com alguma coisa. Eu não posso dizer simplesmente que aquela nota é grave ou que aquela nota é aguda. Para eu dizer que ela é grave ou aguda, eu tenho que estar comparando com algo. Geralmente a gente compara dentro do nosso espectro sonoro, né, que a gente consegue emitir. Então, por exemplo, como eu disse, vamos voltar aqui, ó. A gente disse que a clave de Sol é para os sons agudos e a clave de Fá seria para os sons mais graves. Mas dentro da clave de Sol, se eu estiver analisando somente a clave de Sol, o Mi, que é na primeira linha, ele vai ser mais grave do que o Fá, que é no primeiro espaço. Quanto mais eu vou subindo, ele vai ficando mais agudo. E quanto mais eu vou descendo, ele vai ficando mais grave. Então, se eu comparar esse Mi com o Fá, o Mi da clave de Sol, que é o Mi 3, que a gente falou nisso no vídeo passado, né? Ele vai ser mais grave do que o Fá 3. Ou seja, o Fá 3 é mais agudo do que o Mi 3. Se eu comparar o Fá 3 com o Fá de número 4, o Fá 4 ele é mais agudo do que o Fá 3. Ou posso dizer também que o Fá 3 é mais grave do que o Fá 4. Ok? Agora, se eu pegar esse mesmo Fá, olha só que eu estava dentro da clave de Sol. Dentro da clave de Sol, que a gente disse que é para os sons agudos, tem essa diferença de grave e agudo. Se eu for comparar, por exemplo, o Fá 3 com o Fá de número 2, que é esse daqui da clave de Fá, esse Fá, o 3, vai ser mais agudo do que o Fá de número 2. Por quê? Porque o Fá 3 é mais alto, é mais agudo do que o Fá de número 2. E assim também posso usar essa mesma comparação dentro da clave de Fá. Então, quando eu digo de uma forma geral, mais ampla, que a clave de Sol é mais aguda do que a clave de Fá, quando eu estou dentro da clave de Fá, eu posso dizer, por exemplo,
que o Lá é mais... O Lá aqui, ó, do primeiro espaço, ele é mais agudo do que o Sol da primeira linha. Então, sempre que eu falo grave e agudo, é altura, tá? E isso a gente tem que estar comparando com a outra nota, certo? Uma outra coisa interessante que muitas pessoas confundem a altura com a intensidade. Por exemplo, quando a gente está mexendo no volume da televisão, do rádio, do celular, a gente não está alterando a altura. Nós estamos mexendo na intensidade. Olha só, volume, ele não é altura. A gente às vezes fala errado, né? Ah, a televisão está muito baixa, a televisão está muito alta. Não, a televisão não está baixa nem está alta. Ela está muito intensa ou pouco intensa. Intensidade é forte e fraco. Então, quando eu canto as notas Dó, Ré, Mi, é altura. Agora, a força que eu uso para poder cantar esse Dó, Ré, Mi, ela é a intensidade. Um exemplo simples. Se você pegar a quinta corda do violão, que é a nota Lá, e diga-se de passagem, é esse Lá aqui, ó. Se você pegar a quinta corda do violão, que é esse Lá aqui, ó, o Lá de número 2, vai sair a altura Lá2. Agora, se você tocar na quinta corda de forma suave, né, com pouca força, não vai deixar de ser Lá. Vai continuar sendo a altura Lá. O que vai mudar é a intensidade com que você tocou Lá. Ela vai sair fraca. Se você pegar a mesma quinta corda, que é a corda Lá, Lá2, e tocar ela com força, vai continuar tendo a mesma altura. Qual é a altura? Lá2. O que vai mudar é a intensidade, que agora esse Lá2 vai soar forte. Então, altura é a diferença de grave e agudo. Intensidade é a força com que eu executo a nota. Tá? Por exemplo, alguns teclados, eles têm um recurso chamado modo sensitivo, ou simplesmente touch. O que é o touch? O touch é a intensidade da nota. Quando o modo touch está ativado e você toca, por exemplo, a nota Dó, a altura Dó, se você tocar a tecla suave, com pouca intensidade, o Dó, a altura Dó, vai sair fraca. Se você apertar a tecla Dó com força, vai continuar tendo a mesma altura, Dó. Só que esse Dó vai ser mais intenso, vai ser forte, né? E isso, alguns teclados têm esse recurso, não são todos, que é o mesmo que aconteceria, por exemplo, no piano. O piano, se você tocar suavemente a tecla dele, praticamente você não ouve o som. Por causa do quê? Da intensidade. Então você tem que tocar com mais força para ouvir essa nota com mais nitidez. E essa nitidez é o quê? A intensidade. Ok? Então, altura é a diferença entre grave e agudo. Intensidade é a força com que a gente executa essa nota. Seria o nosso volume. Agora, o timbre. O timbre, ele é uma característica própria de cada som. O timbre é como se fosse a identidade daquele som. Quando você ouve, por exemplo, um instrumento, você consegue distinguir que instrumento é aquele. Olha, isso é um violão. Olha, isso é um instrumento de percussão. Isso é um saxofone. Como que eu consigo diferenciar, por exemplo, um violão de um saxofone? É através do timbre. Poxa, mas são instrumentos que não tem nada a ver. Sim, mas é porque eles têm timbre diferente. Ah, mas eu estou ouvindo um instrumento e não sei se ele é um violão, mas parece um violão, porque ele tem um som de corda. É um instrumento de corda. Não sei qual é, mas é um instrumento de corda. Como que você sabe que é um instrumento de corda?
É através do timbre. Então, o timbre é o que caracteriza cada instrumento, a identidade própria de cada instrumento. A mesma coisa acontece com a voz. Quando a gente fala voz masculina, a gente é muito genérico. Mas às vezes quando você ouve uma voz, você fala: olha, essa voz é do José, essa voz é do Pedro. É o Pedro que está falando, é o Joaquim que está falando. Como que você sabe que é o Pedro, que é o José ou que é o Joaquim que está falando? É através do timbre. O timbre é a nossa identidade sonora, ok? E por último, a quarta e última característica do som é a duração. Duração não preciso nem dizer, né? É o tempo que a nota se prolonga. Quando nós temos uma melodia, nós temos a junção dessas duas características, a altura e a duração. Então, quando eu junto essas duas características, eu tenho uma melodia. Só isso já me dá uma característica de música. Eu já entendo que isso é uma música somente em ter altura e duração. Por exemplo, quando você assovia uma música ou você cantarola uma música, você está usando essas duas características ao mesmo tempo. Alturas combinadas com duração. Isso forma uma melodia. Tá? A gente vai aprender que nós temos figuras que representam a duração do som. Isso eu vou explicar para vocês na próxima aula, ok? Outra coisa importante, nem sempre você vai ter as 4 características do som, tá? Muitas vezes você não consegue diferenciar a intensidade, se está forte ou se está fraco. Por quê? Porque forte e fraco também é uma questão de comparação, assim como a altura, tá? Instrumentos de percussão, por exemplo, muitas vezes eles não têm variação de altura, ele tem uma altura única. O que muda é o quê? A intensidade, tá? Então, por exemplo, se eu pegar uma caixa, né, que a gente chama de tarol também, ele não vai ter altura, ele vai ter simplesmente intensidade, timbre e duração, ok? Aqueles sons que a gente considera muitas vezes como não musicais, mas também que é uma classificação um pouco errônea, né? Por exemplo, barulho de copo quebrando, barulho de tiro, barulho de motor de carro. Então, eles são sons que a gente chama de sons irregulares. Então, por exemplo, você não tem uma altura definida, você não tem uma intensidade definida, mas você tem duração e tem timbre. Como é que você sabe que é um motor? Porque é um timbre. Como que você sabe que o copo caiu e quebrou? Por causa do timbre, certo? Então, até a próxima aula, onde nós vamos falar da duração, figuras de notas, ok? Só lembrando, quando nós falamos em altura, nós estamos falando de clave de pauta. E quando nós estamos falando de duração, nós vamos falar das figuras de notas. Até a próxima!